Se você está começando aí nesse mundo dos macarrons agora, eu não tenho dúvida de que você já se perguntou qual é o melhor forno para fazer os macarrons. Então fica aqui comigo que eu vou te dar 5 motivos para você investir num forno de qualidade para fazer esse docinho que tá virando queridinho do Brasil. Mas antes disso, dá o like nesse vídeo que o YouTube vai entender que esse conteúdo é de qualidade e vai distribuir para mais pessoas. E também não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. Mas afinal de contas, Pri, qual é o melhor forno para fazer os macarrons? E eu te respondo, minha querida macarroneira, que sem sombra de dúvidas é o forno elétrico com convecção. E esse palavreado todo aí é simplesmente aquele forno elétrico que tem um turbo lá dentro, ó, um ventilador. E é justamente esse ventilador dentro do forno que vai distribuir o calor de maneira homogênea e vai fazer com que os macarrons sejam assados perfeitamente. E tudo isso com uma temperatura controlada. E o primeiro motivo que eu te dou para você investir num forno de qualidade é que você vai aumentar e muito as suas chances de conquistar o tão sonhado macarrão perfeito já nas primeiras tentativas. E eu costumo dizer que quem começa com forno a gás convencional de casa consegue sim fazer os macarrons, mas é como se estivesse pilotando uma bicicleta. E quem começa com forno elétrico com convecção, eu costumo dizer que está pilotando já uma Ferrari. Ambos são meios de transporte e ambos vão chegar até a linha de chegada, porém não ao mesmo tempo. Então, se você está começando com forno a gás, provavelmente você vai precisar de um pouco mais de tempo para adaptar o seu forno, para entender o seu forno. Já com o forno elétrico com convecção, esse processo é muito mais simples, porque é muito mais fácil você conseguir controlar e manter a temperatura lá dentro do forno. E eu sei que esse processo de aprendizado pode ser muito frustrante, principalmente na hora do forno, quando a gente fica lá na frente da porta, né? Quem nunca fez isso? Ficamos esperando lá os pezinhos aparecerem e às vezes eles não aparecem, ou entortam, ou estouram, e muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Então, uma das formas de não desistir é começar a trabalhar com o forno elétrico com convecção, que é um forno adaptado não só para os macarrons, mas para a confeitaria em geral. E o segundo motivo que eu te dou para você investir num forno elétrico com convecção é o fato de você conseguir controlar o padrão da sua produção. E isso principalmente em termos de cores. Todo mundo sabe que os clientes amam escolher as cores dos macarrons, principalmente aqueles macarrons que são destinados às festas de 15 anos, de casamento. Os clientes gostam sim de combinar as cores dos macarrons com as cores da decoração. Conseguir, por exemplo, fazer macarrons bem branquinhos ou em tons pastéis no forno a gás é muito difícil porque você não consegue manter uma temperatura mais baixa. Isso você consegue com forno elétrico com convecção. Você consegue adaptar a temperatura dependendo da cor que você deseja. Terceiro motivo para você investir num forno de qualidade é a questão da produtividade. Primeiro, porque você vai conseguir fazer muito mais macarrons do que se tivesse utilizando o forno a gás. Isso porque no forno a gás você não consegue colocar mais de uma assadeira de cada vez para assar. Já no forno elétrico, geralmente, dependendo do modelo, é claro, você consegue colocar até 4 assadeiras ao mesmo tempo. Então imagina, se no forno a gás demora 30 minutos para você assar os macarrons e no forno elétrico também demora 30 minutos, mas você consegue colocar 4 assadeiras ao mesmo tempo, você multiplica a sua quantidade de produção por 4 já numa fornada. E isso é fundamental para aquela confeiteira, aquele confeiteiro que quer trabalhar com volume, que quer trabalhar com encomenda. Então imagina que o seu cliente pede para você uma torre com 250 macarrons para o final de semana. Se você fizer essa torre só trabalhando com forno a gás, você vai provavelmente demorar quase toda semana para conseguir fazer essa quantidade, enquanto que no forno a gás você consegue produzir essa quantidade
facilmente num dia só. E é claro que isso vai trazer uma confiança muito maior para a confeiteira de aceitar quantidades maiores de encomendas. Quarto motivo para você investir num forno de qualidade para fazer os macarrons é a questão de diminuir os seus custos de produção e, consequentemente, ter uma maior margem de lucro na venda. E isso por dois motivos. Primeiro, que com o forno elétrico com convecção você consegue aumentar e muito as suas chances de obter 100% de rendimento, ou seja, aqueles macarrons que ficam todos perfeitinhos e você consegue vender todos. E o segundo motivo que eu já expliquei aqui é o fato de você conseguir produzir mais em menos tempo. Então, quanto mais macarrons você consegue produzir em menos tempo, menor será o seu custo de produção. E o quinto motivo para fechar com chave de ouro essas razões para você investir num forno adaptado para fazer os macarrons é o fato de você conseguir um retorno de investimento muito rápido. E eu sou prova viva disso, viu? No ano passado, no ano de 2020, eu estive no Brasil e aí, devido à pandemia, eu acabei ficando presa por lá, sem poder voltar para casa. E aí, durante esse tempo, eu decidi investir num forno elétrico com convecção. Comprei um forno usado, não paguei tão caro assim, paguei menos de R$1.000. E já no primeiro final de semana de encomendas, eu já consegui o retorno do dinheiro investido. Então foi muito, muito rápido. Você não precisa começar investindo no melhor forno do mercado. Você pode começar investindo com aquele forno que tem um melhor custo-benefício. E conforme você vai evoluindo e vai conquistando mais clientes, vai vendendo mais macarrons, você pode sim investir num forno melhor. Então imagina se você investe num forno e paga em 10 parcelas de R$150, por exemplo. R$150 equivale a mais ou menos 30 macarrons vendidos a R$5. Isso significa que você só precisa vender cerca de 30 macarrons no mês para ter o retorno do dinheiro investido. Então coloca isso tudo na ponta do lápis, que eu tenho certeza que você vai se convencer de que ter um forno adaptado para fazer os macarrons vale a pena sim para quem quer trabalhar com esse doce. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, porque na semana que vem tem mais conteúdo por aqui.